A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridas Déboras. Que maravilha estarmos compartilhando da palavra do Senhor. E nesse dia, nesse mês, quando nós temos esse tema tão forte que nos chama para superar desafios e com base no texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querida, vamos considerar também nessa parte de devocional dos versículos de 10 a 14, esse contexto, porque é uma coisa tão interessante quando a gente lê esses versículos e a gente percebe que esta foi uma conclusão que o apóstolo Paulo chegou diante dos desafios enfrentados e também dos desafios que ele estava enfrentando. Essa também foi uma palavra de fé, porque ele, com essa palavra de dizer, posso todas as coisas, ele estava excluindo, não é, o não posso da mente dele. E quando ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava excluindo também o olhar para as próprias forças. Mas é uma coisa muito linda a gente perceber, então, né, o que podemos extrair desse texto, dentro de tantas coisas que o Espírito Santo já tem usado as irmãs para falar nesse mês e que vai usar outras, mas nesse dia eu digo a vocês o que está no meu coração. E esse texto me traz o seguinte, o seguinte pensamento, a seguinte decisão: encare os desafios. O apóstolo encarou a falta de recurso para o ministério e viu que o suprimento de Deus através dos filipenses era uma resposta, mas ele não ficou, irmãs, é assim, numa uma visão de negação. Não, eu estou fazendo a obra do Senhor, não preciso de nada. Não, ele encarou que precisava, e ele chega a dizer, então, né, naquele versículo, no versículo 15, quando ele diz assim: ninguém olhou para a minha necessidade, mas vocês foram que Deus levantou. Então a necessidade existia. Não tem essa coisa de você dizer que não tem desafio, que não tem problema. Isso não agrada a Deus. A gente tem que dizer: tem o desafio, tenho problema, mas eu estou confiando e o Senhor vai me trazer a direção certa. E é interessante que na direção certa que o Senhor nos dá, o Senhor nos leva a trazer também a memória, né? O que nós já vencemos. O apóstolo Paulo chega a dizer que venceu fome, venceu tristeza, venceu falta de recursos na sua caminhada. E, irmãs, eu gosto de lembrar também da experiência, né, do nosso irmão Davi, ao enfrentar o gigante Golias. Ele encarou aquele desafio. Ele sabia que aquele gigante não era pequeno. Aquele gigante exigia realmente um resultado, mas ele foi porque ele trouxe à memória os recursos, né? A forma como Deus deu a vitória. E ele disse: eu enfrentei
enfrentei o leão e o urso e vou enfrentar isso também. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, fome, tristeza, falta de recursos, eu enfrentei, porque Deus trabalhou em mim, né, de maneira sobrenatural para enfrentar. E aquilo então traz dentro de você, traz dentro do seu coração a certeza de que Deus tem muito mais para lhe dar. Mas também, irmãs, não podemos dispensar os recursos que Deus nos dá. É interessante que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: olha, eu enfrentei tudo isso, fome, necessidade e tudo isso, e Deus, além dos recursos materiais, Deus me sustentou, né? Davi disse: olha, enfrentei urso, enfrentei leão e Deus me deu. Mas é interessante que nenhum dos dois dispensou os recursos. O apóstolo Paulo então diz: olha, todavia vocês fizeram muito bem, no versículo 14, em me socorrer na minha aflição. Ele estava dizendo assim: vejam, eu tenho essa instrução, eu consegui passar fome, eu consegui passar muita coisa diante dos desafios, mas a necessidade existe e vocês fizeram muito bem em serem resposta de Deus na minha necessidade. Davi disse a Saul: eu enfrentei o leão e o urso e Deus vai me dar essa vitória. E Saul quis dar toda a armadura, Davi não, mas os recursos com que ele tinha para vencer, ele não dispensou. Então ele vai ao encontro do leão, ou vai ao encontro de Golias e pega as cinco pedrinhas. E meus queridos, minhas queridas, quando ele usa apenas a primeira pedrinha, ele derruba o gigante no chão, e ele então tem a vitória. E o que eu quero dizer a cada uma de nós: não vamos dispensar os nossos recursos, nós vamos encarar os desafios, vamos lembrar como é que Deus nos sustentou para enfrentar os desafios passados, e vamos olhar para os recursos que temos. Esse recurso é pequeno, a dívida é grande, mas aqui no banco eu só tenho tão pouco para pagar. Mas não desperdice esses recursos, segure nesses recursos, confia no Senhor e diga: com esses recursos posso todas as coisas naquele que me fortalece. Use a tua primeira pedrinha e esse desafio vai cair ao chão, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente. Um beijo no coração de cada uma de vocês.